Boa noite. O programa Dentro do Fato, na TV Beltrão, debate nesta noite a neoplasia, mais popularmente conhecido como a doença do câncer. Uma doença conhecida e descrita até mesmo antes da idade de Cristo. Por isso, contamos com uma participação do nosso convidado, o médico oncologista Dr. Januário, a participação do comunicador Adir Seleski, do jornalista Badier Vicari. Começando então, Dr. Januário, poderia nos passar um diagnóstico do câncer no mundo e se esse câncer ele é hereditário? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Primeiro, existe um componente hereditário no câncer. Aproximadamente 15% dos tumores podem ser qualificados como hereditários. No que concerne a hereditariedade, existe uma confusão muito grande, que a maioria das pessoas falam em genético e hereditário. Todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Genético significa que atinge o gene do ser humano, que é a espinha dorsal do nosso código genético. E hereditário significa que passa de pais para os filhos. Os 15% é um percentual considerado alto? Não, no contexto geral não pode ser qualificado como alto, ele responde só por 15%, então com isso pode-se dizer que 85% dos casos são pontuais, ou seja, mesmo que eu não tenha nenhum histórico familiar, eu posso cair dentro dos 85% e vir a desenvolver um câncer. O mundo moderno, vamos dizer assim, mais comida enlatada ou poluição e tal, tem uma relação com o aumento do número de câncer? Até tem, mas não necessariamente pelos produtos industrializados em si. Esses talvez estejam um pouco mais ligados à questão de tumor de intestino, por exemplo, tumor de bexiga, né? Mas não no contexto dos principais tumores em número, né? Em número de apresentação. Dr. Januário, aqui na região sudoeste do Paraná, a gente ouve comumente as pessoas comentarem em que nós temos uma incidência de câncer maior do que em outras regiões. Isto é verdade? Não necessariamente. O que se vê na prática clínica diária é que o número de casos tem aumentado. E ele tem aumentado por algumas razões que podem ser pontuadas. Primeiro, o número de habitantes hoje é muito maior do que 10, 15, 20 anos atrás. Segundo, esses habitantes vivem mais porque aumentou a expectativa de vida deles. Terceiro, há uma melhor qualificação dos médicos hoje em dia, com especializações que fizeram com que eles procedam investigações mais eficazes. E quarto, os próprios meios diagnósticos melhoraram muito. Exames de imagem, exames de endoscopias, colonoscopias, né? E isso se traduz no maior número de diagnósticos. O senhor colocou uma situação que o câncer pode ser hereditário ou genético, né? Todo ele é genético. Todo câncer ele é genético porque ele provém de uma alteração genética. Num determinado momento, uma determinada célula sofre uma mutação genética e ao assumir essa mutação genética, ela adquire basicamente duas situações. Primeiro, que ela se torna imortal, diferente de todas as células do nosso organismo, que nascem, crescem, vivem e morrem, umas no maior tempo, outras no menor tempo. E a célula cancerígena não, ela não morre. Uma vez que nasce, ela só morre porque o indivíduo não consegue mais se autossustentar. E a segunda situação nessa célula é que ela não para de se dividir. E ela se divide em progressão geométrica. Então, quer dizer, uma célula se divide em duas, que se divide em 4, que se divide em 16, que se divide em 256 e assim sucessivamente. Então, daí se subentende que para um tumor sair de uma célula, que é a que sofreu a mutação, até chegar em 1 centímetro, é uma questão de semanas em determinados tipos de tumores. O senhor colocou, Dr. Januário, que 15% é hereditário. E esses outros 85%, dá para dizer que todo mundo tem a propensão a desenvolver um câncer um dia? Todos. E quais são esses fatores que desencadeiam esse câncer? Depende do estilo de vida que o indivíduo levar. Há que se considerar se ele fumou, se ele bebeu, se ele se cuidou durante sua vida, o tipo de ocupação que ele levava, né? E qual é o câncer mais comum hoje no Brasil? Varia em homem e mulher. Em mulher, a primeira causa de câncer hoje no Brasil é mama.
Até o ano passado era câncer de pele. Então o número de casos de câncer de mama aumentou assustadoramente no Brasil e no mundo, né? E a segunda causa é pele, câncer de pele tipo não melanoma, e a terceira causa entra como câncer de pulmão. A senhora avalia que as campanhas que existem, o senhor falou câncer de pele, eu lembrei que volta e meia tem as campanhas, né? O pessoal nos municípios ou distribuindo panfletos, fazendo palestras e tal. Esse tipo de campanha institucional sobre prevenção, o senhor avalia que é positivo ou melhor, o senhor percebe um resultado? Se percebe. Isso, no seu dia a dia do seu trabalho? Percebe, mas tudo depende muito do nível de instrução, né, do público-alvo. Mas de um modo geral o senhor avalia como extremamente positivo. Extremamente positivo. Era a base da prevenção. Então, nesse caso, esse aumento do câncer de mama feminino, se tivesse uma campanha mais agressiva, talvez diminuísse. Talvez, mas o câncer de mama, as situações são bem mais complicadas, porque houveram mudanças nos hábitos das mulheres, né, por consequência da modernidade, que levaram ao desenvolvimento desse câncer, né? Então, se nós ligamos basicamente o câncer de mama à presença de um hormônio chamado estrogênio, né? Se nós considerarmos que o número de gestações diminuiu consideravelmente, se nós lembrarmos nossos avós, eram 12, 13, 14 filhos, hoje em dia 1, 2 no máximo. A primeira gestação tardia, porque hoje em dia a mulher estuda, a mulher trabalha, com isso retarda a primeira gestação, né? E com isso aumenta as chances de câncer de mama, né? Então são situações que levam ao maior número de casos, né, que não existiam lá com as nossas avós. Então prevenir é a melhor arma. Sem dúvida. E dessa prevenção, qual é a probabilidade, doutor, da população a fazer essa prevenção? Tem medo de fazer, de ser, na hora de sair o resultado, obter o exame que está com câncer? Ela teme fazer esse diagnóstico, fazer esses exames. Mas isso o senhor nos responde no segundo bloco. Voltamos ao nosso intervalo e logo em seguida estaremos retornando ao assunto com o Dr. Januário, discutindo e debatendo a doença de neoplasia, a mais conhecida popularmente como doença do câncer. Francisco Beltrão tem Lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho, todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol, ou se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Criativa Audiovisual, produtora de vídeo e áudio. Produzimos vídeos institucionais, comerciais de TV, spots para rádios, locação de data shows e telões, filmagens de eventos em geral. Criativa Audiovisual, criando diferente e com qualidade. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. A Microlins oferece os cursos de rotinas administrativas, atendimento, vendas, informática, palestras motivacionais e muitos outros. E você ganha até 25% de desconto. Participe do show de prêmios e concorra a 2 casas, 20 motos e 50 computadores. E se você estiver desempregado procurando oportunidade no mercado de trabalho, conheça a agência de encaminhamento Microlins. Faça mais por você. Faça Microlins. Escritório Contábil Madruga, registrando o resultado de seus esforços no caminho do sucesso, com a orientação necessária, porque a falta do conhecimento gera dependência. É preciso orientar. Rua João Pessoa, 101, bairro Presidente Kennedy, fone 3523-2126. Sua empresa em boas mãos. Lamesi Confecções, roupas e calçados para bebês, infantil e moda teen. As melhores marcas você encontra aqui. Lilica Repelica, Tigor Tigre, Art Kids, 1+1, Reste. A Lamesi veste seu filho da infância e adolescência, na Ponta Grossa, centro de Francisco Beltrão. Fone 3523-7244.